queria agradecer a Tatiana pelo convite e pelo IBGE, porque, como professora de geografia, né, prazer enorme, uma honra estar aqui. E, principalmente, por compartilhar uma prática, né, que eu implementei ano passado num projeto na Escola Municipal Presidente João Goulart, no Andaraí. Tá? Fiz uma dupla regência lá, cheguei nova na escola, e, logo no primeiro dia, eu já cheguei junto à gestão da escola, né, explicando que eu ia desenvolver um projeto diferente, e tal, que é baseado na gamificação das aulas de geografia. Então, eu vou explicar um pouquinho como eu fiz isso na prática, tá? Inclusive com materiais analógicos. Por quê? Quase todos sabem que a gente tem problemas de internet, de conectividade em várias escolas públicas, né? E essa escola ela só tinha internet no térreo, né? Nos outros andares, onde ficavam as salas de aula, a gente não tinha a possibilidade de usar o Wi-Fi da escola, né? Então, eu até fiz alguns desafios baseados, né, na tecnologia digital, com a internet, roteando meu celular. Mas não dava para fazer isso sempre, então, basicamente, o projeto foram com jogos analógicos, né, criados com todo o conteúdo de geografia que eu estava ministrando, tanto para 6º ano, 7º ano e 8º ano dessa escola. Bom, eu tenho 26 anos de regência de turma, né? E foi para mim o primeiro desafio foi para mim, né? Fazer alguma coisa que eu acreditava ser diferente em sala de aula. Então, a primeira coisa foi reestruturar como profissional, né? Replanejar tudo que eu fazia em sala de aula, pensar em coisas diferentes e pesquisar muito sobre a técnica da gamificação, que foi a base do projeto. E, como é uma coisa inovadora, tanto para os alunos quanto para mim, né, na prática, algumas coisas não davam certo, né? E eu acho que isso é uma coisa legal de compartilhar. Muitos desafios, muitos jogos que eu criava, na primeira vez que eu fazia, não dava certo. Então, eu observava, né, os pontos que eu precisava melhorar, o que eu precisava adaptar, né, para poder continuar com o trabalho efetivamente dando certo em sala de aula, né? E a questão dos alunos também. Eu levei uma semana para que eles realmente se convencessem de que a gente estava fazendo algo diferente na sala de aula, que a proposta de gamificação foi para o ano todo, né? As aulas de geografia, eu não gamificava só o conteúdo. As aulas de geografia estavam conectadas, estavam gamificadas. Quando eles entravam na sala de aula, eles não estavam assistindo a aula de geografia da professora Juliana, eles estavam entrando no PowerGel, que foi o nome que eu dei para a gamificação, para que eles pudessem realmente, né, realizar essa questão de que, não, eu estou entrando em um ambiente diferente. Agora a gente está fazendo alguma coisa diferente. Mas foi difícil, né, eles entenderem que realmente existia essa dinâmica diferente em sala de aula. Tanto que um dos alunos, o Iago, eu não vou me esquecer mais disso, 2 vezes ele fez a mesma pergunta. Professora, a senhora é professora de colégio particular? Aí, a primeira vez, eu falei, não, nunca dei aula para escola particular e tal. Depois, ele me perguntou de novo, mas por que você acha que eu sou professora de escola particular? Ele, porque eu nunca estudei desse jeito. E é um aluno de 7º ano. Né? Então, realmente, foi difícil para eles entenderem, mas depois de uma semana, depois que você vai trabalhando e eles realmente vão entrando no esquema, né? Você vê que o trabalho, o êxito do trabalho é muito gratificante. Bom, o que eu pude perceber, né? Com a gamificação? Desperta o interesse, ótima ferramenta de aprendizagem, aulas mais dinâmicas, maior concentração, principalmente a questão da concentração, porque vocês vão ver ao longo, né, da explicação do projeto, de que eles tinham que realmente entender as regras, eles tinham que prestar atenção em toda a dinâmica na sala de aula, porque senão não ia executar os desafios corretamente, não ia participar de forma efetiva, de forma satisfatória. Então, foram coisas que foram trabalhadas além da geografia, né? O próprio comportamento deles, a disciplina em sala de aula. Basicamente, eles estavam dentro de uma orientação que eu estava dando para eles, né,
sobre como estava funcionando a rotina. Mas eles foram se adequando, foram aprendendo aquilo de forma involuntária, né? Desenvolvimento das competências cognitivas, trabalho colaborativo e desenvolvimento socioemocional. Todas essas questões você vai trabalhando com a gamificação. Aí vem uma aluna, Ana Clara Correia, que define exatamente o que foi o projeto, né? Um novo jeito de estudar com mais interesse, entendeu? Porque a geografia, você olha assim, é um pouco chata. Mas quando ela está ensinando, dá mais incentivo de estudar geografia. Né? E esse é o maior prêmio que a gente leva no final do projeto. É perceber que eles realmente estavam gostando de entrar nas aulas de geografia e estudar geografia. Porque quem é professor sabe que eles adoram, por exemplo, o banheiro da escola mais do que a sala de aula. Né? Porque eles têm interesse de estar com os colegas lá, compartilhando e tal, e muitas vezes estudar fica aquela coisa, né, chata, enfadonha e tal, né? E eles não, eles gostavam. Tanto que, quando eu comecei o projeto, até o meado do ano, eu virei uma espécie de popstar na escola. Porque quem não tinha aula comigo ficou sabendo que eu fazia. Né? Então, eles começaram a propagar isso para as outras crianças. E depois, a coordenadora pedagógica fez uma enquete com todos os alunos, perguntando o que eles mais gostavam na escola. Aí, ela primeiro se surpreendeu que a resposta deles é que o que eles mais gostavam na escola era do professor. Ela não achou que isso fosse ser a resposta da maioria dos alunos. Mas eles apontavam 2 principais professores como os que eles mais gostavam na escola. Primeiro era o professor Júlio, que vocês devem saber que é professor de Educação Física. Não dá para correr disso. Exatamente, professor de Educação Física, mas depois vinha eu, professora de Geografia. Quer dizer, isso já é uma coisa, para mim, né, que foi altamente gratificante, porque a geografia, para eles, na escola, teve um status diferente, teve um olhar diferente. Essa menina, ela deu, na verdade, esse depoimento numa reportagem que foi feita pela TV Câmara, na escola, tá? Sobre o projeto, que eu vou passar para vocês, que conta um pouquinho como esse projeto começou, tá bom? Só não sei se vai passar. Você já ouviu falar na técnica da gamificação? Na segunda reportagem da série sobre educação, o Câmara Rio Notícias vai mostrar que professores da rede pública estão usando a dinâmica de jogos para incentivar o aprendizado. Os alunos garantem que, com esse método de ensino, matérias como geografia, matemática e física ficam mais fáceis. A reportagem é de Luciana Cabizieri. Quando o assunto é game, a gente logo lembra daqueles joguinhos que surgiram com tudo na década de 80. A brincadeira virou febre entre a garotada. Mas para esses alunos de várias séries que estudam nessa escola da rede municipal na zona norte da cidade, jogo é coisa séria. Aqui não se trata necessariamente de jogos eletrônicos, mas sim de jogos analógicos. A iniciativa inovadora procura trazer para dentro da sala de aula 3 características existentes em qualquer jogo, como, por exemplo, a objetividade, o sistema de retorno e o voluntariado. A professora passou a desenvolver a técnica em sala de aula depois de passar por um workshop para profissionais da educação de iniciação à gamificação. Mais de 100 docentes já participaram do curso. Você transforma a dinâmica da sala de aula, né? As crianças ficam mais engajadas nas atividades que você está propondo para elas, né? Querem participar. E, na verdade, todos os jogos eu faço com conteúdo das disciplinas. Então, é só um reforço que eu estou dando da matéria para eles estarem trabalhando, né? E estarem aprendendo mais aquela atividade. Por aqui, os alunos estão mais concentrados e aprender geografia, português e até matemática ficou muito mais fácil. Ficou mais divertida a aula dela, entendeu? Com jogos, com gel, levar ponto. Aí eu comecei a gostar. Através dos jogos, você acha que você consegue aprender mais a matéria? Sim, aprendo mais e se divirto mais. É um novo jeito de estudar com mais interesse, entendeu? Porque a geografia
é um pouco, você olha assim, é um pouco chato. Mas como ela está ensinando, dá mais incentivo de estudar geografia. O projeto foi desenvolvido pelo fundador da empresa For Games, Vitor Prado, que há 1 ano vem disseminando a técnica por acreditar que é necessário modernizar a educação para uma geração que tem acesso a muitas ferramentas de comunicação e entretenimento 24 horas por dia. Gamificação é você utilizar técnicas de desenvolvimento de jogos, game design, para aplicar características e elementos de jogos e transformando o conteúdo ou uma experiência em algo jogável. Você pode gamificar absolutamente tudo, né? De uma ida ao museu, ao ambiente de trabalho, a uma sala de aula. Então, essa é a ideia da gamificação. A ideia surgiu depois que Vitor promoveu um torneio intercolegial envolvendo alunos de várias escolas da rede estadual e municipal de ensino, com jovens de diferentes idades competindo entre si. A ideia da gamificação é você não só trabalhar o conteúdo, mas trabalhar o envolvimento do aluno com o professor, com a escola, com o outro aluno, né? Esse coleguismo. A gamificação possibilita, dentro dela, a aplicação de diversas metodologias. E hoje, se você não inovar, se você não cria um ambiente propício para essas metodologias, o sistema vai continuar atrasado, né? Sempre tratando o aluno como se ele tivesse um problema e não o sistema. Bom, vou falar em 5 minutos do projeto. Meu primeiro planejamento, antes mesmo de eu pegar as turmas, é que o projeto, como foi contínuo, né, durante todo o ano, é que ele fosse, na verdade, os 2 pontinhos de participação e de presença que a gente dá durante o ano. No meu caso, eu botei 3 pontos, né? E o restante eu usaria avaliações formais, provas, testes, pesquisas e tal, tá? Bom, tudo na minha sala de aula era gamificado. Então, a gente não copiava mais texto do quadro. A gente participava do desafio de quem ia conseguir copiar o texto do quadro. A gente não fazia mais exercícios. Era um outro desafio, né, de quem conseguiria responder as questões que você está trabalhando naquela atividade. O trabalho de casa, ele deixou de ser trabalho de casa para virar uma missão. Então, quem cumprisse a sua missão e trouxesse na próxima aula, né, iria ganhar os pins, que, no caso, foi a forma de feedback que eu encontrei na gamificação para que eles fossem vendo a evolução deles durante o projeto, né? Eu roubei do Itaú, né, que tem o PIN do Itaú. Achei que era um nome legal para eu não colocar associado a ponto, porque eu tinha avaliação da prova, do teste, então eu não queria relacionar diretamente a pontos, né? Então, cada 5 pins eles poderiam converter nessa avaliação, nesse ponto de participação de presença. E, como professora de geografia, eles poderiam alcançar até o 3º nível. O primeiro nível era ciclone, o segundo nível furacão, e o 3º nível era o tornado. Bom, e além disso, né, eu criei as perguntas bônus e super bônus. Quando eu ia explicar qualquer coisa, no meio da explicação, eu fazia uma pergunta do que eu acabei de falar. Quem conseguisse responder ganhava um bônus ou ganhava um super bônus. Era o bônus extra que eu dava durante a sala de aula. Mas, se você fizer isso todo dia, desse jeito, vai cair numa certa rotina e, né, eles acabam ficando desmotivados. Então, uma vez por semana, eu fazia um super desafio, que valia mais pins e tal, né? Elaborava alguma coisa melhor e procurava na internet para fazer isso, para deixar o jogo mais interessante para eles e para que eles ficassem mais engajados mesmo nas atividades que eu propunha. Essa foi a forma de feedback. Para mim, como P1, com várias turmas, eu achei que foi mais fácil. Criei uma planilha do Excel que somava todos os pins que eu ia colocando por dia. E essa planilha estava na nuvem, então eu poderia acessar de qualquer lugar, né? Terminou o dia, aí eu vi que todo mundo fez a pontuação lá e preenchia a planilha. Ela ia somando, né? Fazendo a soma automaticamente. Depois eu imprimia uma vez por semana. Na segunda-feira eu trazia a planilha atualizada para eles irem acompanhando a evolução deles na gamificação. E, assim, quem chegava primeiro no ciclone, aí eu trazia os destaques daquele bimestre, né? Sempre fazendo
com que o próprio jogo da sala de aula, né, fosse sempre motivando eles, né, a continuar participando. Aí, alguns dos desafios que valiam mais pontos. Tá? Esse daqui é o desafio das paisagens. Virei sócia da Calunga, praticamente, né, porque eles vendem coisas maravilhosas, inclusive papelão cortado em A4. Né? Mas você pode cortar uma caixa de papelão. Mas isso daqui é baratinho. Aí eu comprei vários. Né? Peguei 5 paisagens de revista, colei no papelão e cortei em forma de quebra-cabeça. Então, são 5 quebra-cabeças. Então, o desafio, 5 grupos diferentes na sala de aula. O desafio era cada grupo montar a paisagem corretamente, quer dizer, eu colocava no meio da sala tudo misturado. Então, todo mundo do grupo ia lá tentando catar as peças certas e montando no seu grupo. Depois, identificar, dizer se a paisagem era natural ou humanizada, e por que era natural e por que era humanizada. É um desafio para o 6º ano, mas foi muito legal e eles gostaram muito de participar. Esse daqui, eu criei uma logo do Power Gel. Né? Tudo que eu fazia, eu colocava Power Gel. Né? E criei uma espécie de roleta com papel cartão, com contact, para usar várias vezes. Né? E numerada de 1 a 6. Peguei um spinner velho dos meus filhos e uma ponteirinha, colei uma ponteira aqui, que é um ponto de exclamação de um alfabeto também dos meus filhos. Aí colei aqui. Então, o que você faz? Bota o spinner no meio. Né? E ele roda e vai parar num número ali, vai sortear um envelope. Aí, nesse envelope, tem 3 pistas. Eu chamei esse jogo de jogo das 3 pistas. Então, dentro desse envelope, tem 3 pistas de algum assunto que a gente estaria trabalhando naquele bimestre. Então, isso daqui é ótimo, porque eu fiz com o 6º ano, com o 7º ano, com o 8º ano, eu só trocava as pistas. Né? E eles gostaram muito de participar, de trabalhar também com esse joguinho. Bom. Tem um jogo aqui que eu não botei aqui, mas é esse aqui. Esse daqui foi o queimado geográfico. E, pesquisando na internet, eu vi que uma professora de geografia do NAVE fazia lá o vôlei da geografia. Então, tem até um e-book, se vocês quiserem, no ENAVE, que você pode baixar das práticas da escola. Né? E eu peguei, mas eu adaptei para o ensino fundamental, porque eu achei que vôlei, para o ensino fundamental, já não era uma coisa que despertasse tanto interesse. Aí eu fiz o queimado. Né? Então, criei uma bola. Aí, fui na Calunga também, comprei uma folha de A4 adesiva. Merchan. É porque eles vendem a folha em A4 adesiva. Né? Então, eu só imprimi as logos, né? Várias logos, recortei tudo e depois colei na bola. Então, virou a bola do vôlei do queimado da geografia. E o que queimava, na verdade, não era a bola. A bola, quando um time jogava para o outro, a bola ia com uma pergunta. Então, quando ele jogava a bola, o time que recebia a bola tinha que responder corretamente a pergunta. Se respondesse errado, estava queimado. Se respondesse corretamente, ganhava ponto. E assim foi. Eu só adaptei o queimado, tirei aquela fase que vai para o garrafão, queimado e tal, porque a primeira vez que eu fiz, não deu certo isso. O jogo ficou muito lento e eles desfocaram, dispersaram no jogo. Então, eu tirei essa etapa que eles voltavam, né, iam para o garrafão e depois podiam voltar, tirei isso. Aí o jogo ganhou ritmo de jogo mesmo, parecia que eles estavam jogando, porque aí respondia certo, errado, pronto, acabou-se. Né? Então, a bola começou a ter o ritmo de como se estivesse se jogando queimado na sala de aula. Bom, esse projeto está no capítulo 6 desse livro, Professores Inovadores, que foi escrito por vários autores. Né? Eu sou uma das autoras, a professora
Luciana, que está aqui também, é uma das autoras desse livro. E eu relatei mais detalhadamente, né, outras atividades e o passo a passo do projeto. E, principalmente no YouTube, tem alguns outros vídeos com eles, né, mostrando algumas atividades sobre o projeto de gamificação. Tá bom? Muito obrigada.